Opa! Isso aqui é para daqui a pouco, hein? Pera aí. Espera um pouquinho aí. Olá, pessoal! Esse nosso encontro é importante e não é uma pelada. Hoje vamos conversar sobre boas práticas de segurança em sistemas pressurizados. Em várias instalações da Petrobras, profissionais lidam diariamente com sistemas pressurizados em situação de teste, limpeza e operação. Isso, então, pressupõe cuidados e procedimentos que todos os envolvidos nesse serviço precisam seguir. Equipamentos e tubulações submetidas à pressão, seja ela pequena ou grande, oferecem riscos. Muitas vezes, acidentes graves acontecem porque, num descuido, alguém não soube medir e avaliar as reais condições de determinado sistema pressurizado. Vamos ver trechos de filmes sobre acidentes e entender como a divulgação das boas práticas de segurança podem evitar que eles se repitam. Vocês não imaginam que uma pressão menor que a metade da pressão para encher essa bola de futebol pode fazer? Vamos ver um exemplo. A equipe destacada iniciou os procedimentos para abrir a tampa de um lançador de pique. A pressão no lançador, medida pelo manômetro, era de 80 kgfm por centímetro quadrado. A válvula de alívio de pressão do lançador para o flare foi aberta e a equipe acompanhava a sua despressurização através do manômetro. Quando o manômetro registrou zero de pressão, a válvula de alívio do lançador para o flare foi fechada. A equipe aguardou alguns minutos, conforme o procedimento, para verificar se haveria acréscimo de pressão no interior do lançador, o que não foi constatado. Começou então a operação de abertura da tampa do lançador. O encarregado de caldeiraria, que periodicamente checava se a posição da tampa já permitia sua abertura manual, estava ao lado do lançador de PIG, dentro do raio de abertura da tampa do lançador. Quando ele ia checar novamente a tampa, o operador o alertou para se afastar. Abruptamente, a tampa do lançador de PIG se abriu e o atingiu no abdômen. Vocês viram? A pressão, que aparentemente era zero pela leitura do manômetro, era, na verdade, uma pressão residual inferior à metade da pressão necessária para encher essa bola de futebol. Isso foi suficiente para causar a abertura da tampa, porque uma pequena pressão sobre uma grande área, a área da tampa, gerou uma força de 575 kgfm, fazendo com que a tampa abrisse abruptamente. A boa prática de segurança preconiza que os lançadores de PIG devam ter um dispositivo de alívio para a atmosfera, e a área de risco inerente à operação deveria ter sido delimitada previamente. Bem, vamos assistir ao próximo acidente que aconteceu num poço terrestre durante a operação de deslocamento do PIG que estava preso na linha de produção. A operação exigia o uso de uma bomba para injetar água na tubulação da saída do poço para empurrar o PIG, que estava preso. Como a bomba adequada para o serviço não estava disponível, foi usada uma bomba substituta. Durante a pressurização da linha, o operador suspeitou da presença de ar no sistema, porque o manômetro marcava zero de pressão. Para verificar, sem interromper o bombeio, ele bloqueou a válvula da linha de produção, bloqueou a válvula do manômetro e retirou o manômetro. Abriu a válvula do manômetro e constatou a saída de ar. Aí, ele fechou a válvula do manômetro sem desligar a bomba. Opa! E em seguida percebeu o início de vazamentos. A pressão aumentou e provocou o desacoplamento da conexão rosqueada. Com o movimento de chicoteamento, a conexão atingiu um dos profissionais. Nesse acidente, tivemos a falta de percepção de risco pela equipe, mas também foram constatadas irregularidades na integridade dos componentes e, para completar, foi usada uma bomba não customizada para esse tipo de aplicação. Os testes também são uma rotina na Petrobras. O próximo acidente aconteceu durante o teste hidrostático das linhas de um sistema de produção.
Durante a realização do teste, a equipe verificava continuamente se havia vazamentos. Quando a pressão atingiu 280 kg força por centímetro quadrado, o encanador observou alteração no barulho da pressurização mais acelerada, enquanto um ajudante permaneceu junto à válvula inspecionando-a. Subitamente, se romperam os estojos do castelo da válvula e um jato de água em alta pressão atingiu o ajudante, arremessando ele contra as estruturas e tubulações. Um problema nos estojos da válvula fez com que alguns deles se rompessem. Mas o principal aqui é que não foi cumprido o procedimento de teste hidrostático. A boa prática indica que se deve aumentar gradativamente a pressão até atingir o valor indicado para o teste hidrostático. Permanecer nesta pressão durante o tempo definido na norma do equipamento e, por motivo de segurança, nenhuma inspeção deve ser executada nesta pressão e nunca inspecionar durante a pressurização. Este acidente que vamos exibir agora aconteceu durante a limpeza interna de um gasoduto. Os profissionais envolvidos no serviço identificaram o vazamento na rosca do adaptador que estava conectado ao sistema de injeção de produto. A operação de limpeza foi paralisada e o adaptador foi retirado, reparado, testado, aprovado e recolocado no mesmo lugar. Retomada a operação, foi injetado o produto de limpeza no lançador e, de repente, ocorreu o rompimento da solda do adaptador de interligação. Um jato de fluido pressurizado atingiu um dos profissionais envolvidos na operação. A comissão que analisou este acidente identificou que foi usada solda de baixa qualidade no adaptador. Ei, segura a bola aí. Vamos lá, pessoal. Os próximos 2 acidentes que vocês vão ver aconteceram durante serviços de hidrojateamento a ultra alta pressão. Esses serviços exigem cuidados especiais, tais como conhecimento dos riscos inerentes à operação e profissionais treinados, reciclados e muito atentos. Durante um serviço de hidrojateamento, a equipe não inspecionou previamente as ferramentas e equipamentos utilizados na execução do serviço. Um pequeno furo na mangueira, próximo ao conector de interligação na pistola, causou o acidente. O jato de água de ultra alta pressão provocou uma grave lesão na região abdominal do pintor hidrojatista. A seguir, durante o manuseio de equipamentos de ultra alta pressão, veremos que a baixa percepção de riscos, a análise de riscos não abrangente e o treinamento ineficaz podem causar um grande acidente. Em outra instalação, o pintor hidrojatista realizava o hidrojateamento sentado num banquinho. Quando ele foi reposicionar esse banquinho, perdeu o equilíbrio e caiu no poço de drenagem que estava sem isolamento e sem sinalização. O jato da pistola não despressurizou no tempo adequado, causando um ferimento grave na coxa direita do pintor hidrojatista. Opa! Cada coisa que a gente vê, hein? O equipamento se encontrava com o gatilho amarrado, inibindo a ação imediata do sistema de segurança. Tampouco o uso de um banquinho era correto para um serviço que já era realizado em condições inadequadas. A pistola também apresentava defeito em função da deficiência de manutenção, retardando o bloqueio. Para os serviços com uso de pistola de hidrojato, é de fundamental importância que os riscos de acidentes devam fazer parte da APR, Análise Preliminar de Riscos, com ampla divulgação para os profissionais envolvidos nesse tipo de serviço, esclarecendo que a ultra alta pressão da água provoca no corpo humano um ferimento semelhante ao de uma arma de fogo. Para que o acidentado seja bem assistido, é preciso informar aos profissionais envolvidos no atendimento médico sobre o tipo de equipamento que causou o trauma e alertá-los sobre a provável extensão e a gravidade da lesão. Eles conhecem bem as lesões por arma de fogo
mas normalmente não conhecem uma pistola de hidrojato, nem a pressão usada nessas pistolas, e tampouco o dano físico que ela pode causar. Isso pode ajudar a salvar uma vida. Vocês já devem ter visto também situações que podem contribuir para a ocorrência de acidentes pelo não cumprimento de normas e padrões de segurança, como, por exemplo, a utilização de mangueiras enroladas e penduradas em quinas vivas, e a falta de isolamento e sinalização diária. Os exemplos nesses filmes ilustram que uma ação isolada ou o conjunto de práticas incorretas podem gerar acidentes mesmo em situações onde, em tese, os sistemas pressurizados estão sendo monitorados para não causar acidentes. Observe as boas práticas de segurança e seja responsável por criar e manter um ambiente de trabalho seguro para você e para seus colegas. Valeu pela atenção, pessoal. Até a próxima. Ei, cadê aquela bola, hein?